Bom, pessoal, nessa aula a gente vai aprender a classificar as reações químicas, tá? Então, o que acontece? Tem muitos tipos de reação, né, que existe na química, tá? Muitas até. Mas as mais simples são essas 4, tá? Que a gente vai ver hoje, tá? Que são essas daqui, ó. A gente pode ter reação do tipo síntese ou adição, tá? A palavrinha síntese significa exatamente quando você tem substâncias, elas vão se unir, então seria uma adição, tá? A gente tem outro tipo de reação que é de análise. Quando a gente fala que vai fazer análise de uma substância, é que a gente vai decompor essa substância. Então, a análise ou decomposição é a mesma coisa. Também temos o tipo de reação chamado de simples troca ou simplesmente deslocamento. Tá? O deslocamento aqui depois a gente vai entender por que essa palavrinha. E as reações de dupla troca. Tá? Então, na verdade, são os tipos mais comuns de reação que a gente tem. Bom, para falar em classificar as reações, vamos falar o que é uma reação, né? Então, uma reação química, né? Para que uma reação química aconteça, a gente vai ter que entender o seguinte: eu tenho sempre numa reação química substâncias que a gente chama de reagente, tá? Que pode ser 1, 2, 3, depende da reação. Esses reagentes ou esse reagente vai sofrer algum tipo de transformação, tá? E vai formar produtos, tá? Então a gente vai ver exatamente isso hoje. Que jeito que um ou mais reagente pode se transformar em um ou mais produto, tá? Mas, seja lá o tipo que for de reação que a gente tenha, é necessário sempre que as ligações, tá? Que ocorrem entre átomos ou moléculas dos reagentes, essas ligações elas têm que se quebrarem, tá? E se reorganizarem para que forme os produtos, tá? Então a gente está falando sempre numa reação química, né? Quando a gente fala em reação química, a gente fala em transformação, tá? Se não houver transformação de substância, não tem reação química. Tá? E para que essa transformação aconteça, é necessário que as ligações mudem. Tá? De alguma forma, essas ligações têm que mudar. E como que a gente sabe que uma reação aconteceu? Tá? Exatamente uma transformação. Essa transformação ela pode ser a olho nu, tá? Conforme tem muitos exemplos que eu vou mostrar nessa aula aqui, que é a olho nu mesmo. Se você tivesse um laboratório, você ia perceber a transformação, só que tem reações químicas que a gente não percebe assim tão facilmente que aconteceu, mas tem como saber que a reação aconteceu usando um equipamento, por exemplo, fazendo um tipo de análise, tá? Mas sempre uma reação química envolve transformação. Olha só, existem vários critérios para classificar reações. Então, a gente vai citar 4 tipos, como eu disse, os 4 mais comuns, tá? Que relaciona número de substâncias que reagem e o número de substâncias que se formam, tá? Então, aqui, nos exemplos gerais aqui, ó, a gente vai usar as letras, tá? Então, eu vou ter substância que eu vou simplesmente denominar como A, B, C e D, para ficar mais fácil. Tudo bem? Então, olha só, vamos ver aqui o primeiro tipo. Reação de síntese ou adição. Olha, isso aqui a gente vai ter que ter em mente, tá? Então, o que acontece? Toda vez que a gente fala em síntese ou adição, eu tô falando disso aqui, ó. Eu tenho 1, 2 ou mais substâncias reagentes, né? Que vão formar uma única substância como produto. Tá? Então, o que acontece? Quando que eu tenho certeza que a reação é de síntese? Quando forma um produto, tá? Se formar um único produto, eu sei que a reação é de síntese. Ó, lembrando que, tá? Lembrando que uma reação química sempre vai ter uma seta. A seta significa transformação. Tudo que tem antes da seta, eu chamo de reagente. Tá? Uma substância, 2, 3, não importa. Tudo que tiver antes da seta é reagente.
E tudo que estiver depois da seta vai ser produto. 1, 2, 3, não importa quantos, tá? Então, a seta que vai dividir o antes e o depois, tá? Então, numa reação de síntese, eu tenho certeza que depois da seta eu vou ter um único produto. É assim que a gente vai entender, vai conseguir distinguir entre vários tipos de reação qual é a de síntese, tá? Aqui a gente tem um exemplo, ó. Produção de magnésio, tá? É um exemplo dessa reação. Por exemplo, ó, quando o magnésio reage com o oxigênio do ar. Então, olha aqui, ó. Aqui, ó, é o símbolo do magnésio, o Mg. Importante olhar isso aqui, ó. Tá? Isso aqui significa o estado físico que a substância se encontra. Esse S significa sólido, tá? Então, aqui eu tenho magnésio sólido, portanto, o magnésio na forma de metal vai reagir, o mais significa que ele vai reagir com oxigênio, tá? O gás, ó, o G significa gás, vai reagir com oxigênio do ar, normalmente é do ar, tá? Se transformando, olha a setinha, no MgO. MgO é uma substância chamada óxido de magnésio, tá? Então, presta atenção, a gente tem dois reagentes, formando um único produto. Se é um produto só, reação de adição ou síntese, tá? Olha só, aqui eu coloquei alguns exemplos de reação de síntese ou adição. Essa reação aqui é a que a gente acabou de mostrar, tá? No slide anterior, essa reação aqui, ó, tá? Olha lá, aqui, ó. Então, aqui, eu não sei se dá para entender direitinho, mas, ó, isso aqui é um pedaço do magnésio metálico, tá? E magnésio, todos os elementos da família 1A e 2A, eles são muito reativos. Na forma de metal, eles são muito reativos, né? É só a gente lembrar que a família 1A tem uma tendência muito grande em perder um elétron. Então, se ele conseguir reagir e perder um elétron, ele vai reagir. Família 2A também. Então, aqui, ó, o magnésio na forma metálica, em presença do ar, do oxigênio do ar, ele consegue se transformar no MgO. Agora, não sei se vocês estão entendendo isso aqui, ó, é uma faísca, tá? Essa reação aqui, ela acontece tão espontaneamente que libera um calor muito grande e a gente consegue observar a faísca, como se estivesse saindo fogo mesmo, tá? Dessa reação. Bom, aqui não tem uma figura, mas aqui, ó, essa reação aqui é muito importante, a reação de formação da amônia, que é o NH3. Só para, né, se encaixar no nosso exemplo, ó, eu tenho gás hidrogênio reagindo com gás nitrogênio, formando o gás chamado amônia. Então, eu tenho dois reagentes formando um único produto. Aqui também, ó, aqui eu tenho o óxido de cálcio na forma sólida, que reage com o gás carbônico, né, o CO2, na forma gasosa, tá? Formando o CaCO3, que é o carbonato de cálcio, também na forma sólida, tá? Dois reagentes formando um produto, reação de síntese. E aqui, né, uma reação que eu consegui, uma figura interessante. Aqui, olha só, essa amônia que a gente formou aqui, ó, é a mesma daqui, tá? Então, aqui é quando você pega ácido clorídrico em água, o AQ significa em solução aquosa, tá? Ele reage com o gás amônia, porém aqui AQ significa que você pegou esse gás e misturou com água, tá? Pode ver que aqui eu tenho um líquido e aqui também, tá? E formou essa substância aqui, ó, chamada cloreto de amônio, tá? Então, olha só, duas substâncias reagentes formando um produto, tá? Então, todos esses exemplos aqui são de reação de síntese ou adição, certo? Bom, agora aqui, decomposição é exatamente ao contrário, tá? Então, para distinguir a síntese da decomposição, a gente vai entender assim, ó. Eu vou decompor uma substância, então eu vou ter sempre um único reagente, tá? E ele vai se decompor formando 1, 2, 3, não importa. Vários produtos, mas eu sempre vou ter um reagente só, certo? Então, olha só. Aqui a primeira reação que eu peguei como exemplo é essa reação importantíssima, tá? Isso aqui chama nitreto de sódio, tá? É um sólido que vai dentro daquela coisa que a gente conhece como airbag, tá? Essa reação aqui, ela é acionada quando a pessoa bate o carro,
tá? Um dispositivo aciona, tá? E isso daqui entra em decomposição, olha lá, ó, decomposição, tá? E forma muito rapidamente, instantaneamente, esse gás nitrogênio, tá? Esse gás aqui, nitrogênio, o que acontece? É um gás, então ele vai inflar rapidinho o airbag, impedindo que a pessoa bata a cabeça, tá? Então essa reação aqui ela é importante por conta da utilidade que a gente tem hoje em dia. Mas, né, só para encaixar aqui, ó, eu tenho então uma substância só, formando aqui, ó, duas substâncias. Então, uma reação de decomposição. Aqui eu coloquei também dois exemplos, olha só. Olha que reação bonita. Aqui a gente tem fogo, tá? Como se fosse do fogão mesmo, tá? Dentro desse tubo de ensaio, eu tenho essa substância aqui, ó, chamada sulfeto de mercúrio. Tá, ó, tá vendo? Uma substância sólida. Tá aqui no fundinho, ó, tá? Essa substância. Esse símbolo aqui, ó, daqui pra frente, não esquece, toda vez que o símbolo delta, tá, maiúsculo, tiver em cima da setinha da reação, eu vou entender que essa reação, ela é uma reação de decomposição por aquecimento. Delta em química, nesse caso aqui, significa aquecimento, tá? Aliás, a maioria das reações de decomposição acontece com aquecimento, tá? Então, olha só. Então, como é que a gente entende essa reação aqui, ó? Sulfeto de mercúrio sólido, tá? Foi exposto ao aquecimento, no caso uma chama, e ele se decompôs formando mercúrio, o Hg é o mercúrio, gasoso, tá? Olha lá em cima, ó, tá vendo? Aqui, ó, tem tipo umas bolinhas grudadas na parede de vidro do tubo de ensaio. Isso aqui é o gás mercúrio que tá evaporando, tá? Só para lembrar, né, o mercúrio, ele é um metal, mas ele é líquido à temperatura ambiente. Então, quando ele é aquecido, ele passa para o estado gasoso, tá? E forma também um enxofre na forma líquida, tá? Não dá muito para ver aqui, ó, mas essa partezinha toda aqui antes do gás é um enxofre líquido. Essa reação aqui é bem interessante porque a gente tem as substâncias, cada uma no estado físico. Eu tenho um sólido que por aquecimento se decompõe, formando um gás e um líquido. E isso aqui é um outro exemplo. Olha só, a gente tem essa substância aqui, ó, aqui embaixo, tá? Eu tenho ela, ó, que é o nitrato de cobre 2, sólido. A maioria dos compostos de cobre tem uma cor azul, tá? Então, é muito comum a gente ver reações coloridas de azul, isso é cobre, tá? Então, o nitrato de cobre 2, por aquecimento, ele se transforma no óxido de cobre, que é um outro sólido, tá? Que vai acabar ficando aqui misturado. Forma também um gás, que é o NO2, tá? Ó, gasoso. E um outro gás, que é o oxigênio gasoso. O oxigênio a gente sabe que não tem cor, tá? Então, essa fumacinha que tá saindo aqui, ó, na verdade, é esse óxido de nitrogênio que tá se formando, tá? Então, aqui, né, é uma reação muito boa para se ver a olho nu, porque a gente sabe que aqui embaixo é o sal e sabe que esse gás aqui, ele é marrom. Então, a gente consegue observar a transformação, né, na verdade, das substâncias. Bom, próximo tipo. Reação de simples troca ou deslocamento, tá? Olha, quando ele fala simples troca, ele está se referindo a substâncias simples, tá? Deslocamento é porque essa substância simples desloca uma outra substância, um outro elemento, na verdade, de uma substância composta. Então, olha lá, ó. Essa reação ocorre quando uma substância simples reage com uma substância composta, originando novas substâncias simples e composta. Ó, isso aqui é uma substância simples. Como que eu sei o que é uma substância simples? Toda substância simples é formada por um único elemento químico, tá? Um único elemento químico. Uma substância composta é formada por 2 ou mais elementos químicos, tá? Então, aqui eu consigo reconhecer qual é a substância simples, porque eu tenho um elemento só, e qual é a substância composta, porque tem mais de um elemento, tá? Então, toda reação de simples troca é dessa forma, uma simples e uma composta. E aí, o deslocamento que a gente fala
é que a substância simples ela vai tentar entrar no lugar do cátion ou do ânion da substância composta, tá? Bom, qual que vai deslocar depende muito da reação que a gente vai estudar, tá? Nesse exemplo aqui, pode ver que o A... O A, ele vai acabar deslocando o B. Peraí que eu fiz uma coisa errada. Então, olha lá. O que a gente tem aqui? Oh, meu Deus. Tecnologia complicada, né? Então, como que a gente sabe? Ó, o A tá ligado ao C aqui, né? Então, o A, na verdade, ele deslocou o B. Ele entrou no lugar do B, tanto é que o B saiu. Olha lá, o B ficou sozinho. Tá? E o A tomou o lugar do B e formou uma nova substância composta, que é o AC. Tudo bem? Ó, um exemplo aqui, ó. Uma lâmina de zinco. Lâmina de zinco seria o zinco metálico, o zinco sólido, tá? Quando essa lâmina de zinco ela é colocada dentro de uma solução de ácido clorídrico, vai acontecer uma reação, tá? De deslocamento. Olha lá. Observa aqui, ó. Aqui a substância simples é o zinco. A substância composta é o HCl, o ácido clorídrico. O produto, o zinco, está junto com o Cl. Então, quem que o zinco deslocou? Ele deslocou o hidrogênio. Então, o hidrogênio, ele entrou no lugar do hidrogênio e o hidrogênio ficou sozinho, tá? Aqui, olha só, o hidrogênio na forma de cátion é H+, mas o hidrogênio na forma de substância simples é o gás hidrogênio, então é o H2, tá? Então, aqui, olha, o zinco deslocou o hidrogênio, tá? Por isso que chama reação de deslocamento. Agora, certeza que tem gente se perguntando o que é uma substância simples mesmo, né? Como eu disse, substância simples formada por um único elemento químico. Os não metais, eles costumam andar de parzinho, ó. Então, aqui a gente tem o O2, o N2, o H2. O H2 não é... Bom, ele é um não metal, né? Cl2, Br2, I2. Agora, os metais, eles ficam sozinhos, ó. Alumínio, ferro, cálcio, sódio e assim por diante. Mas o importante é você lembrar o seguinte: a substância simples formada por um único elemento químico, tá? Olha, aqui tem algumas reações de simples troca, tá? Aqui faltou um balanceamento. Aqui tem dois aqui. Olha lá, ó. Então, aqui é a reação que a gente viu agora há pouco. O zinco desloca o hidrogênio vem pra cá, fica na forma de substância simples e o zinco entra no lugar do hidrogênio, formando cloreto de zinco, tá? Aqui, olha só, faltou um balanceamento aqui também. Então, olha só, o alumínio, ele entra no lugar do ferro, desloca o ferro vai lá e fica sozinho, tá? E forma, aqui, então a substância simples é o alumínio, aqui a substância simples é o ferro, tá? Aqui a substância composta é o sulfato de ferro 3, e aqui a substância composta é o sulfato de alumínio, tá? Ó, ele entra no lugar do ferro, tá? E fica junto com o sulfato. E por último aqui, mais um balanceamento, olha só. O sódio entra no lugar do hidrogênio, tá? Desloca o hidrogênio, ele vem pra cá, fica sozinho, forma de substância simples, e ele fica junto, na verdade, com o sulfato, formando sulfato de sódio, tá? Então, as reações de simples troca ou deslocamento, sempre uma substância simples reagindo com uma composta. Olha só. Então, o que a gente tem aqui, ó? Né? São reações bonitas, né, de se ver. Legal se fosse ao vivo, né, mas não dá pra ser. Então, aqui essa reação, a gente tem o cobalto sólido. O cobalto também tem uma cor... É um azul também, mas é diferente do cobre, tá? Ele é um azul mais escuro. O cobre é um azul mais alegre, vamos dizer assim. Então, olha só, o que acontece aqui? O cobalto entra no lugar do hidrogênio, tá? O hidrogênio sai, se torna substância simples, tá? E o cobalto, então, vem pra cá, formando cloreto de cobalto, tá?
Olha, não sei se vocês perceberam, mas aqui em cima tem umas bolhas, né, ó, algumas bolinhas formando. Aqui, conforme essa reação vai acontecendo, vai saindo várias bolhas. Que bolha? Bolha do quê? Olha lá quem que é o gás, ó, é o hidrogênio, tá? E aqui é o zinco, é a mesma reação, só que aqui é o zinco, ó. O cobalto tem essa coloração azul, o zinco é branco, quer dizer, o zinco é metálico, né? Bom, gente, vou corrigir uma coisa aqui, ó. O cobalto na forma sólida, ele tem aspecto de metal, tá? O que dá a coloração azul é o sal, tá? Então, esse azul aqui, ó, percebe que aqui, ó, a gente vê que tá esbranquiçado, né? Então, aqui é o metal se decompondo. E o azul, sempre a coloração vem do cátion do metal, tá? Então, quando eu falo que o cobre é azul, é os íons de cobre que são azuis, tá? Que nem aqui é o cobalto. Então, quando essa substância começa a se formar, é que começa a aparecer essa cor azul, tá? Aqui é a mesma coisa, ó. Aqui embaixo é o zinco, tá? Cor de metal. Ele reage com ácido clorídrico da mesma maneira que eu expliquei ali na reação anterior. Forma o gás hidrogênio, que a gente vai ver as bolhas aqui em cima, ó, tá? E aí forma o cloreto de zinco. Então, o cloreto de zinco, aí sim, o zinco tem cor branca. Olha lá, ó, tá? Fica meio esbranquiçado. E o último tipo de reação que é de dupla troca, tá? Dupla troca, duas substâncias compostas. Olha lá, só para recordar, substância composta formada por dois ou mais elementos químicos, ó. KCl, NaCl, CO2, NaCO3. Então, nas substâncias compostas, eu vou ter dois ou mais elementos químicos presentes. E na dupla troca, já chama dupla troca porque eu tenho duas substâncias compostas. E eles vão realmente trocar. O cátion de um fica com o ânion do outro e vice-versa. Então, olha só, é sempre assim, ó, o primeiro desse aqui com o último do de lá. Certo? Ó, vai formar AD. E esse daqui com esse daqui, os dois do meio, tá? Só que lembra o seguinte, numa formulinha de substância composta, o cátion vem sempre primeiro, o ânion vem sempre depois. Quando eu coloco AB, o cátion é o A, o ânion é o B. CD, o cátion é o C, o ânion é o D. Eu não posso juntar cátion com cátion, nem ânion com ânion. Por isso que, ó, o A vai com o D, porque o A é positivo, o D é negativo. E aqui, ó, o C é positivo e o B é negativo. Mas o cátion vem primeiro, por isso que vai formar a substância CB. Tá? Não tinha percebido que estava errado. Sempre o cátion vem primeiro. Sempre. Ó, exemplo, a reação entre o ácido sulfúrico com o hidróxido de bário. Olha lá, ó, lembra? Tirou o primeiro, e o que sobra é ânion. Tirou o primeiro, o que sobra é ânion. Cátion, ânion. Cátion, ânion. O primeiro com o último, tá? H com OH forma água, a gente já viu isso, tá? E aí os dois do meio, lembrando que o cátion vem primeiro. Então, vai ficar BA, olha lá, ó, BA é só 4, certo? A gente já viu exemplos de reação de dupla troca, tá? Olha só o que acontece, ó. O potássio com o Cl, cloreto de potássio, o enxofre com o hidrogênio, H2S, tá? Ó, aqui, a prata com o Cl, cátion com ânion, AgCl, os dois do meio ao contrário, ó, Na, NO3. O último, o K, que é o potássio com o NO3, tá? E os dois do meio ao contrário, prata com iodo, AgI. E aqui alguns exemplos de novo, ó. O que a gente tem aqui, ó? As reações de dupla troca, assim como as de simples troca, tem algumas reações que são bem coloridas, bem bonitas, tá? Nas reações de dupla troca, as mais interessantes são aquelas que formam precipitado. O precipitado é quando forma uma substância sólida, tá? Olha lá, ó. Geralmente a substância sólida aqui, geralmente, né, tem coloração, tá? Uma cor diferente de branco, então às vezes é amarelo, ela é azul, laranja, tá? Tem substâncias bem bonitas. Então, olha lá, ó. Aqui o nitrato de chumbo,
2, né? Que tem chumbo 2 e chumbo 4. Eu sei que é 2 porque tem esse 2zinho aqui. Aquoso. Vai reagir com iodeto de potássio aquoso também, tá? Ó, chumbo com iodo, PBI, tá? Potássio com nitrato, KNO3, nitrato de potássio. Só que esse amarelo aqui, ó, é exatamente o sólido, tá? Quando a gente fala que precipita, é que assim que a gente começa a misturar esses dois aqui, ó, começa a formar. Porque a substância é tão insolúvel na água que a gente já vai observando a formação dela, tá? E o iodeto de chumbo 2 aqui, ele tem essa cor amarela. Então, assim que uma solução entra em contato com a outra, já começa a formação da substância sólida. E aqui, ó, né, eu tentei achar uma outra cor, mas eu não consegui. Esse aqui também é amarelo, só que é outra substância, ó. Então, aqui a gente tem, ó, o cromato de potássio reagindo com, de novo, ó, PbNO3, tá? Então, ó, aqui vai ficar KNO3, tá? De novo. E aqui, ó, PbCrO4, tá? Então, esse amarelo se formado aqui de novo é o sólido, tá? Sais de chumbo, né, como a gente tá vendo aqui, eles têm a coloração amarelo, alaranjado, tá? Então, a gente consegue observar facilmente. Bom, pessoal, é isso aí. A aula de hoje, então, a gente viu essas reações. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Até a próxima.